Há um lugar nos Estados Unidos onde é possível cometer um assassinato e sair impune, e não está oculto. Imagine-se caminhando na Bachelor River Trail, em Yellowstone. Você está no meio da floresta, a 16 quilômetros da estrada mais próxima. Você atravessa um pequeno riacho sem sinalização e, sem perceber, saiu de Wyoming e entrou em Idaho. As árvores parecem as mesmas, o ar continua rarefeito, mas legalmente tudo acabou de mudar. E esse lugar é conhecido como a Zona da Morte. Aqui fora, a maioria das pessoas se preocupa com ursos, não com a Constituição, mas é justamente isso que elas deveriam temer. Porque, nesse trecho específico da floresta, a lei não falha por ser fraca, ela falha porque segue suas próprias regras à risca. E é aí que isso se torna perigoso. Yellowstone é uma máquina controlada que gera centenas de milhões em turismo anualmente. Mas nesse canto do parque, o sistema esbarra em algo que não consegue resolver. Você não está mais lidando com a lei estadual, você está em um enclave federal, o que significa que o FBI e o Departamento de Justiça são os responsáveis. O mesmo documento que lhes dá esse poder é exatamente o motivo pelo qual talvez não possam usá-lo. E é exatamente aí que o problema começa. A Constituição é uma lista de procedimentos. Quando esses procedimentos não podem ser seguidos, a justiça para completamente. E aqui, um desses procedimentos ele se torna impossível. Por que a lei falha aqui? Normalmente, os distritos seguem as linhas dos estados. O distrito de Oregon fica em Oregon, o da Flórida fica na Flórida, mas Yellowstone é diferente. Como ela abrange 3 estados diferentes, Wyoming, Montana e Idaho, o Congresso criou um atalho. Parecia simples, claro, mas essa decisão criou um problema que ninguém percebeu por mais de um século. A Sexta Emenda diz que o réu tem direito a um julgamento por um júri imparcial do estado e do distrito onde o crime aconteceu. Uma palavra faz diferença aí, não é ou, é e. Essa palavrinha é o problema. Porque se um crime federal acontece no canto de Idaho, em Yellowstone, o júri tem que ser formado por pessoas que vivem tanto em Idaho quanto no Distrito Federal de Wyoming, que não existe. A Zona da Morte em Yellowstone, que fica em Idaho, tem população zero. Não há casas, nem hotéis, nem moradores. É uma área aproximadamente do tamanho de Washington, D.C., remota, sem marcações e indistinguível do resto do parque, o que significa que não há jurados. Nem de Idaho, nem de Wyoming. Literalmente não há ninguém que você possa convocar legalmente para o júri. Se você não pode formar um júri para um crime grave, não pode prosseguir com o julgamento de jeito nenhum. É uma brecha perfeitamente legal escondida dentro de um dos parques nacionais mais famosos dos Estados Unidos. Essa armadilha só se fecha para os crimes mais graves. Multa por excesso de velocidade, acampamento ilegal, sem problema. Um juiz pode lidar com isso. Mas qualquer coisa que envolva mais de 6 meses de prisão, a Constituição garante um julgamento por júri. Então aqui, eles não podem legalmente seguir em frente. A própria lei é a única coisa entre o crime e a punição. Um caçador ilegal com um rifle potente ou alguém fugindo de outro estado. Cada plano, cada passo é executado sabendo que a lei não pode acompanhar. Nesse vazio, as regras comuns da justiça desaparecem, substituídas pela lógica estranha da impossibilidade processual. Não é uma falha no sistema, é um ponto final. Por mais de 100 anos, esse problema passou despercebido. Então, um professor de direito chamado Brian Coate o descobriu. Em 2004, ele estava apenas estudando a Sexta Emenda e a forma como os distritos federais eram desenhados no mapa. Mas então ele percebeu algo impossível. As linhas se estendiam até Montana e Idaho. Formar um júri ali era uma impossibilidade constitucional. Ele não ficou animado, ele ficou horrorizado. Era um lugar onde a Constituição exigia algo fisicamente impossível. Raros países mantêm uma brecha legal assim em um parque nacional. No Canadá, por exemplo, os parques nacionais ficam sob jurisdição provincial ou federal, mas os distritos judiciais são sempre delimitados para garantir que um júri possa ser convocado. Mesmo nas áreas mais remotas, os governos se preparam para imprevistos. Os Estados Unidos se destacam porque a Constituição é absoluta, mas direitos absolutos colidem com a geografia física, criando uma brecha única no mundo desenvolvido. Em 2005, Coate publicou um artigo chamado The Perfect Crime, não para incentivá-lo, é claro, mas para forçar alguém a corrigi-lo.
Ele enviou cópias para o Departamento de Justiça, para o Procurador dos Estados Unidos em Wyoming e para membros do Congresso. Ele esperava uma resposta rápida. Em vez disso, não obteve resposta. O Departamento de Justiça adotou uma postura não oficial que basicamente ignorou o problema. A brecha não existia até que um tribunal dissesse que existia. Eles sugeriram transferir o julgamento ou buscar outra solução, mas Colt sabia que a Sexta Emenda não funciona assim. Não se pode transferir um julgamento só porque a Constituição incomoda. A Declaração de Direitos existe justamente para evitar isso. Colt temia que seu artigo virasse um guia para o crime, pois incluía coordenadas precisas e argumentos legais para absolvição em casos de assassinato. Yellowstone deixou de ser um lugar de maravilhas naturais para se tornar um lugar de mistério jurídico. O artigo de Colt se tornou uma sensação viral, tema de romances e programas de TV. Mas apesar da fama da Zona da Morte, o status legal real da terra permanece inalterado. Existe um exemplo real disso na prática. Em 2005, um homem chamado Mike Beldring foi pego caçando ilegalmente na parte de Montana do Parque Yellowstone. Ele não era um assassino, apenas um caçador que atirou em um grande alce macho onde não deveria. Quando o caso chegou ao tribunal, seus advogados mencionaram a brecha de Brian Colt. Eles alegaram que ele deveria ter júri de Montana, não de Wyoming. O juiz recusou de imediato. O governo aceitou um acordo. Belderani pegou 4 anos de prisão, além de multas e restituição. Como parte do acordo, ele concordou em não recorrer da questão da Zona da Morte para um tribunal superior. É assim que o sistema lida com falhas conhecidas. Contém o problema silenciosamente, trata os sintomas e deixa a brecha persistir. O buraco de 50 milhas quadradas segue em grande parte sem ser testado, uma bomba relógio constitucional prestes a explodir no interior. O governo teve sorte com Belderani, mas a Zona da Morte não exige um réu cooperativo. Só exige alguém que conheça a lei melhor do que o promotor e as coordenadas de um trecho de 50 milhas quadradas em Idaho, que Brian Colt colocou no mapa para qualquer um encontrar. As coordenadas são públicas. O argumento jurídico está publicado. Qualquer pessoa disposta a estudar poderia entrar naquela floresta sabendo exatamente o que a lei pode ou não pode fazer com ela. E por anos, isso permaneceu teórico. E então as coisas começaram a ficar sérias. Vamos supor, hipoteticamente, que alguém estude o artigo de Colt por uma semana. Essa pessoa imprime as coordenadas. Eles vão até a trilha Beckler, caminham 16 quilômetros e cometem um crime planejado há meses, sabendo que a primeira ligação dos investigadores não será para o xerife. Ela será para um professor de direito constitucional. E esse professor vai dizer a eles a mesma coisa que Colt disse ao Departamento de Justiça em 2005, não há júri para convocar. Em 2021, o desaparecimento de Gabby Petito chamou a atenção do mundo todo. Seu corpo foi encontrado depois, perto da região de Yellowstone. Logo surgiram perguntas. E se isso tivesse ocorrido alguns quilômetros a oeste? E se fosse na Zona da Morte? A proximidade de uma tragédia tão conhecida, com a Zona da Morte, tirou a rede de segurança acadêmica. Isso fez as pessoas perceberem que a Sexta Emenda deveria proteger a integridade do sistema, mas quando ela é quebrada por um erro de mapa, ela falha justamente com as vítimas que mais precisam dela. O caso de Valo Daybell teve uma ligação ainda mais direta com Yellowstone. Tylee Ryan e J.J. Valo, os 2 filhos de Lori Valo, foram vistos com vida pela última vez, dentro do parque, em 8 e 22 de setembro de 2019, respectivamente. Se as crianças tivessem sofrido algum mal dentro da zona, a promotoria teria entrado diretamente em um pesadelo constitucional. O caso Valo Daybell foi julgado por tribunais estaduais, pois os corpos foram encontrados em uma propriedade privada em Idaho, mas o cenário hipotético ainda assombrava os investigadores federais. Em 2022, o legislador de Idaho, Colin Nash, tentou fazer exatamente isso. Ele apresentou um pedido formal solicitando ao Congresso que redesenhasse a fronteira. Era exatamente a solução que Brian Colt havia sugerido em 2005. Foi aprovado no nível estadual, depois chegou a Washington e nada aconteceu. Isso é uma falha do mapa e a solução é simples. Mova aquela seção de Idaho para o distrito de Idaho. Uma frase na legislação, só isso. Para a legislatura de Idaho, isso era uma questão de segurança pública. O Congresso considerou um erro administrativo sem importância para o plenário.
Esse problema é frequente na gestão dos parques nacionais pelo governo federal. Como a terra é federal, os estados têm pouco poder para forçar mudanças, e como as áreas são remotas, as pessoas em Washington corrente contínua sentem quase nenhuma pressão política para agir. O sistema permanece com o mapa quebrado porque quem tem poder se recusa a redesenhá-lo. Colin Nash renunciou à legislatura de Idaho em 2024, deixando o cargo com a zona da morte ainda completamente aberta. Mesmo quando um legislador faz o trabalho, propõe a solução e constrói consenso, a inércia federal é mais forte do que a própria lei. 20 anos um artigo, nenhuma ação. O Parque Nacional mais visitado dos Estados Unidos tem uma brecha constitucional, e Washington soube disso o tempo todo. Isso não é incompetência burocrática. Alguém analisou o problema, entendeu e decidiu que o custo político de admitir o erro era maior do que o risco de deixá-lo em aberto. O primeiro motivo para isso é a falta de benefício político. Ajustar um limite judicial não ganha eleições. Nenhum lobista financia campanhas para a reforma dos limites de parques nacionais. A zona da morte é vítima dessa inação, uma lacuna permanente na proteção legal esperando que a pessoa errada esbarre nela. O segundo motivo é ainda mais cínico: o medo de admitir um erro. Se o Congresso aprovar uma lei para corrigir a zona da morte de Idaho, estará admitindo na prática que a lei tem uma falha há mais de um século. Admitiriam que Brian Colt estava certo em 2005 e optaram por ignorá-lo. Na política, reconhecer um fracasso duradouro geralmente parece mais arriscado do que deixar o problema piorar. Enquanto ninguém for libertado por questão técnica, o Congresso pode fingir que isso é só hipótese de faculdade de direito. Eles colocam a segurança pública em risco para proteger os seus. Reputações esperando que o tempo acabe antes da bomba explodir. A sexta emenda só é tão forte quanto o mapa permite que ela seja. Se os legisladores podem ignorar uma falha no principal parque do país, que outras lacunas existem no sistema? O mesmo crime cometido a cerca de 1,5 km de distância pode ter consequências legais completamente diferentes. A Constituição não sabe disso, mas o mapa sabe. Em Yellowstone, a lei é condicional. Brian Colt ficou famoso ao dizer que a única coisa que vai resolver isso é uma camisa ensanguentada. Provavelmente alguém terá que cometer um crime violento, ficar diante de um juiz e ver o caso ser arquivado porque não é possível formar um júri. Só então, quando as manchetes estiverem gritando sobre um assassino solto, o Congresso sentirá a pressão necessária para aprovar uma única frase numa lei. Até que esse fracasso público humilhante aconteça, o sistema prefere olhar para o outro lado e fingir que o perigo não existe. Eles estão esperando uma tragédia para ter a cobertura política de que precisam para fazer seu trabalho, tratando um erro de 132 anos como se fosse um pequeno inconveniente. A sexta emenda continua paralisada nesse pequeno pedaço de Idaho, continua sendo um alerta para todos os americanos. Se uma falha tão óbvia pode existir em um dos parques nacionais mais monitorados e de maior destaque, o que mais pode estar escondido nos sistemas que tomamos como certos? Aquela travessia do riacho na trilha Beckler ainda parece a mesma. As árvores não se moveram, e a lei também não. No fim das contas, essa burocracia pode ser a coisa mais perigosa naquelas florestas. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.